Olá, boa noite, tudo bom, gente? Começando aqui o último vídeo da nossa mini jornada sistêmica. Boa noite, Gil, primeira a entrar, hein? Dai, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Sheila Hansen, eu sou terapeuta sistêmica e hoje é o último dia da nossa live aqui de mini jornada sistêmica. A gente começou essa jornadinha na sexta-feira, fizemos uma live na sexta, uma live no sábado e hoje nós temos a nossa última live. Resolvi deixar um bônus na próxima terça-feira. Eu vou responder perguntas de vocês em relação a essas lives que que vocês assistiram aí. Mas hoje a gente vai falar sobre o último tema. Vou até já colocar aqui. Deixa eu dar boa noite para quem tá entrando. Bernadette, boa noite. Ai, eu perdi aqui. Thalita, boa noite. Juliana, boa noite. Iris. Deixa eu colocar aqui o tema da live, que agora eu aprendi, né, gente? Como é que deixa aqui. Gatilhos emocionais. Muito legal esse tema. Hoje em dia se fala muito, né, gente, em gatilho. Se você vai assistir um filme, às vezes tem lá o aviso de que que tem gatilho, né, dependendo do que vai acontecer. Nos livros também tem aviso de gatilho. Tem várias coisas que tem aviso de gatilho. Então, a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, né? Eu tenho certeza que vai ser uma live que vai ajudar muito vocês a saber lidar com esse desafio, né? Que é lidar com os gatilhos emocionais. Então, eu vou pedir para vocês, por favor, vão mandando coraçãozinho para eu saber que vocês estão gostando. Se tiverem perguntas, pode fazer. Vão interagindo comigo, porque a live fica bem mais dinâmica assim, tá? Me falem se o som tá bom, se a imagem tá boa também para vocês, por favor. E qual que era a outra coisa que eu ia falar? Encaminha aqui, ó. Pega esse aviãozinho aqui e manda aí pro pessoal que vocês conhecem, que vocês acham que vão se beneficiar desta live. Ok? Para começar, eu quero saber de vocês se vocês sabem o que é gatilho emocional. Se fala muito sobre isso, mas se você tivesse que explicar, você sabe o que é? Muitas pessoas têm um pouquinho de dificuldade de entender direito, na verdade, o que são esses gatilhos. Conhece essa expressão, já ouviu falar dessa expressão muitas vezes, mas não sabe do que se trata. Então, quero saber de vocês. Vocês sabem o que é gatilho emocional? Falem aqui para mim, contem aqui para mim, por favor, se vocês sabem o que é. Jane, boa noite. Juliana, boa noite. Cíntia, boa noite. O delayzinho, né, gente, que tem, aí demora para chegar a resposta de vocês. Mimi Pets, tá sempre aqui, Mimi Pets. Boa noite, você que tá entrando aí também. Bom, gente, o que acontece? Todo mundo tem trauma nessa vida, né? Às vezes a pessoa fala, não, eu não tenho traumas, eu vivi muito bem, não tenho traumas. Doce ilusão, porque todos nós temos sim as nossas dores, os nossos traumas, que são desenvolvidos ao longo da vida, no nosso período de molde, né? Nossa primeira infância, nós temos ali um período em que a gente desenvolve certos traumas, né? E o estudo da epigenética mostra também que nós já carregamos no nosso DNA os nossos comportamentos, uma memória celular dos sofrimentos das pessoas que vieram antes da gente, os nossos pais, os nossos avós. Então, se por acaso os nossos pais, nossos avós, bisavós tiveram uma vida muito sofrida, nós podemos nos conectar com o sofrimento deles, né? E isso
pode trazer pra gente certos traumas também, tá? Então, tanto a maneira como os nossos parentes viveram, como o nosso período de molde e o decorrer aí da vida, nós vamos desenvolver sim certas dores e certos traumas, tá? Todos nós vamos passar por algum momento na nossa vida em que do nada, é o famoso do nada, né? Depois vocês vão ver que na verdade não é tão do nada assim. Do nada acontece alguma coisa e nós acabamos reagindo de uma maneira negativa, tá? Nós saímos do nosso momento presente, nós ficamos ansiosos, ficamos com a mão suada, ficamos com o coração, parece que tá batendo aqui na garganta, dispara tudo, borboletas no estômago. Fala pra mim, vocês já sentiram isso? Esse negócio de você estar bem e do nada você começar a sentir sintomas físicos no corpo mesmo, suar as axilas e o coração ficar disparado, começar a tremer, ou você ir dormir bem e no outro dia você acordar angustiado, acordar estranho. Já aconteceu com vocês? Olha só, a Iris aqui já disse que sim, a Analítica sim, muito, Carol disse que sim, a Dai disse sim, quem nunca? Exatamente, quem nunca? Todo mundo já sentiu isso, porque todos nós temos os nossos traumas e os nossos gatilhos que são acionados. Então, hoje eu vou explicar para vocês aqui tudo direitinho como é que isso acontece, tá bom? Thalita também disse já muito. Então, gente, hoje a gente vai falar bastante sobre bioenergética, sobre neurociência, traços de caráter. Então, fica aqui comigo que a aula isso vai ser uma aula, né? Eu falei uma aula porque realmente isso vai ser uma aula para vocês de como funciona a nossa mente, nosso corpo e como que a gente pode lidar com isso, tá ok? Boa noite, Tânia, seja bem-vinda. A Neuza disse que também já sentiu isso. A Iris disse, já tive crise de ansiedade, foi exatamente assim. Pois é, você vai entender aqui hoje, então, como é que isso se dá, tá bom, Iris? Bom, vamos falar sobre o termo gatilho emocional, como que é que se dá, tá? Na psicologia, eu até anotei aqui para ler para vocês, na íntegra, o que a psicologia explica, né? O termo gatilho emocional, do que significa. Diz assim, ó, o gatilho emocional é um estímulo emocional que afeta o funcionamento cerebral através da ativação de lembranças de traumas ou de situações marcantes na vida da pessoa. Então, olha só, um estímulo emocional que afeta o cérebro, fazendo com que a gente se lembre de situações traumáticas, tá? Então, vamos começar aqui a falar de neurociência. Bom, muitas pessoas já ouviram falar aí no sistema límbico, né? Que é o cérebro das emoções. Nosso cérebro, gente, ele é dividido em 3 partes. E em uma dessas partes é o sistema límbico. Lá dentro do sistema límbico, a gente tem uma estrutura que é chamada amígdala cerebral. Eu vou explicar para vocês aqui do mesmo jeito que eu explico para o pessoal que vem se consultar comigo, tá? É uma maneira bem chula, mas é uma maneira fácil de vocês entenderem como é que a amígdala cerebral funciona dentro do nosso cérebro, tá? Então, é mais ou menos assim, ó. Imagine que a sua amígdala cerebral é uma caixinha como essa, uma caixinha aberta, tá? Uma caixinha que tá lá dentro do seu cérebro, no sistema límbico. E essa caixinha, ela tá aberta, é como se tivesse uma esponja lá dentro que vai absorvendo tudo que você vai vivendo no seu período de molde, que é do 0 até os 5 anos de idade, mais ou menos. Lembrando que a gente já carrega uma memória celular desde que a gente nasce, né? Então, lembra que eu falei ontem? Se você não assistiu a live ontem, dá tempo de você assistir até meia-noite ainda, viu? Terminando aqui, não vai lá agora não. Vamos assistir aqui, aí depois que eu terminar aqui, vocês vão lá assistir se vocês não pegaram, tá? A live de ontem. Eu falei de um processo que todos nós passamos, que é a mielinização do nosso sistema nervoso. Expliquei que é mais ou menos como se fosse esse fio, a cabeça, e aí vem essa estrutura até mais ou menos aqui, essa região pélvica,
onde é como se fosse encapando esse fio, essa parte pretinha aqui, ele não encapa os fios que estão aqui dentro? Então, é mais ou menos isso que acontece também. Vai encapando isso daqui até da cabeça até chegar lá nessa região pélvica. E isso leva desde a barriga até os 5 anos de idade. Então, nesse período, você tem a amígdala cerebral lá dentro do seu cérebro, que está aberta. E aí, tudo que vai acontecendo com você, vamos dizendo que as coisas que estão acontecendo são essas fichas aqui. Então, acontece uma coisa hoje, a amígdala cerebral guarda. Acontece uma coisa amanhã, a amígdala cerebral guarda. E as coisas vão acontecendo durante os anos e a amígdala cerebral vai enchendo de memórias de coisas que vão acontecendo e até que ela fica completa. Termina os 5 anos de idade, é como se, tá? Essa amígdala cerebral fechasse e você tivesse muita dificuldade para acessar as memórias que existem aqui dentro. Por isso que muitas pessoas falam assim: Sheila, eu não consigo me lembrar de quando eu tinha 4 anos, de quando eu tinha 5 anos, eu não tenho memória dessa época, eu não consigo lembrar de nada. É difícil de lembrar mesmo, porque a sua amígdala cerebral fechou, tá? Aí o lugar que fica responsável para suas lembranças recentes, mais recentes, é um outro lugarzinho do sistema límbico, tá? Não é mais a amígdala cerebral. A amígdala cerebral fecha com todas as informações lá dentro. Então, vamos supor que hoje você tem medo de barata. Pode ser, gente, que você tenha um pavor gigantesco de barata, mas você provavelmente não se lembra qual foi a primeira vez que você viu uma barata na sua vida. Muito provavelmente você não vai se lembrar. Por quê? Porque tá guardadinha na sua amígdala cerebral. Só que toda vez que você vê uma barata, aqui é só um exemplo, tá, gente? Toda vez que você vê uma barata, a sua amígdala cerebral, ela é como se ela vibrasse. Ela vibra dentro do seu cérebro. E aí, o que acontece? Quando a amígdala cerebral vibra, aciona nosso sistema nervoso central autônomo. Mas espera aí só mais um pouquinho. Tá conseguindo entender até aqui como que funciona a amígdala cerebral? Fala aqui pra mim, gente, se ficou claro pra vocês mais ou menos como que é essa estrutura de memórias lá dentro do nosso cérebro. Fala aqui pra mim se ficou claro. E se tiver perguntas, já me fala. Já vi uma pergunta aqui da Carol, deixa eu responder. Carol perguntou: e quando você consegue lembrar de bastante coisa? Pode ser sim, Carol, que você consiga se lembrar. Mas muitas das recordações que você tem é de acordo com fotos que você vê, é de acordo com lembranças que foram, na verdade, implantadas para você, coisas que te contaram, e você associa a esses flashes que você tem, porque a amígdala cerebral fecha, você tem recordações, mas são flashes, são coisas assim, memórias bem antigas, que hora ou outra vai vir com mais intensidade. Mas aí a gente fica pensando que a gente realmente se lembra de tudo, mas na verdade não é bem assim, tá? Você pode sim se lembrar de várias coisas, mas é com mais dificuldade, tá bom? Bom, disseram que ficou bem claro, que deu para entender, né? Então, gente, é assim. Às vezes vão acontecer coisas na sua vida, no dia a dia, que vão fazer a sua amígdala cerebral tremer lá dentro do seu cérebro. E é aí que começa o tal do gatilho emocional. Lembra que falou lá o termo? Que é um estímulo emocional que afeta o funcionamento do cérebro e ativa lembranças de traumas. Então, se algo aconteceu lá na sua primeira infância, que está guardado na amígdala cerebral, essa amígdala cerebral vai tremer e vai acionar o sistema nervoso central autônomo. Agora vamos entrar então o que é esse raio de sistema nervoso central autônomo. Vou explicar para vocês, gente. É o seguinte, no nosso corpo tem coisas que a gente consegue controlar e tem coisas que a gente não consegue controlar. Então, por exemplo, abrir e fechar as mãos. Eu consigo controlar, eu dou esse estímulo para as minhas mãos para abrir e para fechar.
vocês também vão conseguir fazer isso. Se eu falar para vocês, abram e fechem as mãos, vocês vão conseguir abrir e fechar as mãos. Se eu pedir para você, coloca os seus braços para frente, você consegue colocar os braços para frente. Se eu disser para você, levanta de onde você está sentado, ou se você estiver assistindo a live deitada, você consegue levantar. Por quê? Porque você consegue controlar isso no seu corpo. Porém, existem coisas que nós não conseguimos controlar, que são controladas, na verdade, pelo nosso sistema nervoso central autônomo. Ele é autônomo, ele faz sozinho, ele não precisa de um comando seu para fazer. São coisas que você não controla, como, por exemplo, o funcionamento dos seus órgãos. Você não consegue falar assim, rim, filtra aí agora. Coração, bate mais devagar, coração, bate mais rápido. A gente não consegue fazer isso, porque isso não nos compete, isso compete ao sistema nervoso central autônomo. Então, me digam aqui se essa parte ficou bem entendido, porque vocês precisam entender direitinho isso, para vocês entenderem aqui conforme eu for continuar falando sobre o que acontece depois disso, tá? Então, falamos da amígdala cerebral, vocês disseram que deu para entender direitinho. Com relação ao sistema nervoso central autônomo, deu para entender também? Eu me fiz fácil de entender? Ou falei, para mim ficou super entendido e não? Falem aí para mim. Carol disse que entendeu, Gil disse que também entendeu. Então, beleza, vamos seguir. No sistema central autônomo, sistema nervoso central autônomo, nós temos duas vertentes, tá? Nós temos a parte do simpático e a parte do parasimpático. Ai, pronto, lá vem mais coisa. Gente, facinho para entender, tá? A parte do parasimpático é a parte do nosso corpo que relaxa, tá? Nós recebemos estímulos cerebrais para que a gente relaxe, para que a gente, por exemplo, vá dormir. É ele que controla nosso sono, é ele que controla a digestão, é o parasimpático. Para você se lembrar, é só você se lembrar assim, para, relaxa. Então, é o parasimpático. A outra vertente é o simpático, que ao contrário disso, é o que faz o nosso corpo ficar ativo. Então, gera uma descarga de adrenalina no nosso corpo e a gente percebe que nesse momento é hora de agir, é hora de reagir, é hora de atacar, é hora de ação, ok? Então, vamos fazer um resumo e colocar isso tudo agora no mesmo pacote. Agora que a gente entendeu o que é a amígdala cerebral, o que é o sistema nervoso central autônomo e o que é o simpático e o parasimpático. Então, olha só. Estamos aqui num dia sirilepe, todo mundo feliz, ok, tá tudo bem. Alguma coisa acontece e a nossa amígdala cerebral treme, a nossa amígdala cerebral vibra. Nesse momento, o nosso sistema nervoso central é avisado de que existe um perigo, existe algo que nos ameaça. E aí, o sistema nervoso central manda adrenalina para o nosso corpo, que ativa o simpático, e nós entramos nesse modo reativo, nesse modo de ataque, de agir. E aí esses sintomas que a gente falou lá no início, que é as mãos tremerem, o coração bater mais forte, o suador que dá, tudo isso é uma reação do nosso corpo para que a gente fique esperto, ativo, de olhos bem abertos, para que a gente consiga atacar e nos proteger, tá? Então, gente, quero saber aí de vocês se deu para entender essa parte fisiológica aí do nosso corpo. Isso tudo é uma parte muito teórica do que acontece em relação ao que a gente sente, porque sentir, a gente falou aí, né? Quem nunca sentiu esses tremores, essas coisas, né? Só que a gente não sabe como é que isso se dá dentro do nosso corpo. E de maneira breve, aqui eu tentei resumir de uma maneira bem explicativa para vocês de como que isso acontece.
E aí, gente, é muito importante a gente descobrir isso, porque isso vai nos ajudar a lidar com os gatilhos emocionais que vão vir ainda no nosso dia a dia, tá bom? Agora, Sheila, beleza, você explicou tudo isso daí, eu entendi que o processo começa, na verdade, então, lá na amígdala cerebral, né? Alguma coisa que faz a nossa amígdala cerebral vibrar. Então, eu quero saber o que é que ativa a minha amígdala cerebral. Aí, gente, eu vou dizer para vocês que essa pergunta é uma pergunta que eu me fiz, né, quando eu estava aprendendo, e aí eu descobri, tão simples quanto isso, que, na verdade, não é uma receita pronta de bolo, sabe? Cada pessoa tem um estímulo diferente. Por quê? Porque nós nascemos, crescemos num ambiente diferente de cada um. Cada um é único e cada um percebe as coisas de maneira única, né? Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Digamos que eu e a Tânia, olha, a Tânia aqui, falou para mim que deu para entender. Então, deixa eu falar aqui, Imagine que eu e a Tânia estamos aqui em casa e tem um parque aqui na rua de trás da minha casa, um parque bem grande, onde as pessoas vão para se divertir, tem parquinho, tem pista de caminhada, tem lago, tem um monte de coisa. E aí, digamos que eu sou uma pessoa da natureza, eu sou uma pessoa good vibes, natureba, tal. E a Tânia, ela é fitness, tá? A Tânia é fitness. E aí, nós duas vamos sair daqui da minha casa e ir para esse parque, tá? Nós vamos lá passear nesse parque, fazer uma caminhada e sair aqui de casa. Nós duas vamos juntas, tá? Eu e você, Tânia. Ela já tá rindo. Imagina isso aí. Daí o que acontece? Nós saímos daqui, fazemos o percurso até o parque, fazemos algumas voltas no parque, fazendo essa caminhada, voltamos e quando a gente chega aqui, alguém pergunta para mim, para Tânia, o que mais chamou a atenção? Daí eu, que sou uma pessoa good vibes e natureba e tal, eu vou falar que eu vi um monte de espécies de árvores, tinha plantas vermelhas, tinha flores amarelas, tinha árvore seca, tinha árvore com fruta, tinha um lago maravilhoso, no lago tinha 5 patos, cada um tinha uma cor de tal jeito, e eu vi um passarinho voando de uma árvore para outra e foi sensacional. Eu vou trazer essas coisas para quem me perguntou. A Tânia, quando perguntar para ela vai falar assim, olha, é o seguinte, tem uma pista de caminhada maravilhosa para correr. Eu percebi que na pista de caminhada tem ali escrito no chão as quilometragens que tem, então dá pra gente fazer, contar quantos quilômetros a gente fez. Eu percebi que se a gente der 5 voltas, a gente vai fazer tantos quilômetros. E na ida daqui pra lá, eu sei que tem 2 lojas que vendem produtos naturais, que dá pra gente passar lá e também comprar produtos naturais para ajudar aí no funcionamento na nossa vida fitness. Percebe, então, como eu e a Tânia tivemos uma percepção diferente do mesmo passeio, do mesmo lugar, da mesma coisa? Cada uma olhou para aquele momento de uma maneira diferente. Então, gente, é assim, cada pessoa tem uma percepção das coisas de acordo com aquilo que viveu. Mesmo irmãos gêmeos que nasceram no mesmo dia, que são criados juntos ali, um com o outro, vão ter percepções diferentes da vida. E o que vai fazer tremer a minha amígdala cerebral é diferente do que vai fazer a amígdala cerebral da Tânia vibrar. Cada uma vai ter isso, né? Essa diferença uma com a outra, né? Boa noite, Dan Nunes. Boa noite, Dani Lima. Boa noite, Carlos e Clara. Então, gente, a gente vai precisar entender como é que as coisas que acontecem ao nosso redor, elas se conectam com a nossa história, tá? Vai depender do que a gente viveu pra gente saber o que é que faz a nossa amígdala cerebral vibrar. O fato é que quando o gatilho ele é ativado, a gente sai do nosso centro. Eu tenho um livro aqui que eu até trouxe para vocês,
que tem esse tema. No centro sentimos leveza. Esse livro aqui, a gente estudou, eu falei bastante aqui sobre esse livro, um livro bem fininho, e é um livro que fala, né, de como no centro a gente realmente sente leveza, como no centro a gente se sente bem, a gente se sente leve. Tem várias lives no meu IGTV lá, depois você pode procurar comentando a respeito desse livro, tá? Então, no centro nós sentimos leveza, mas quando um gatilho é acionado, a gente sai desse centro. A gente sai desse sentimento de relaxamento, de gostosinho, e a gente vai experimentar impulsos ruins, tá? Nós vamos ser muito impulsivos. A gente vai falar coisas que a gente normalmente não falaria se não tivesse um gatilho ali atrás. É aquele momento em que a pessoa fala assim, você viu o jeito que a Sheila reagiu aquele dia? Nem parece que era ela, meu Deus do céu, eu nunca vi a Sheila daquele jeito. Porque provavelmente algum gatilho foi acionado e eu despiroquei, assim, sabe? É assim que a gente age. A gente sai do nosso centro, sai do nosso normal e ataca, né? A gente vai para esse negócio de querer se proteger, a gente se arma, né, contra quem tá ali do nosso lado e a gente vai tentar se proteger atacando, tá bom? Então, gente, para evitar sair desse centro, o ideal é a gente conhecer os nossos gatilhos, tá? E aí, eu quero dar para vocês aqui algumas dicas de quais são os principais gatilhos que existem para qualquer ser humano, tá bom? Porque, como eu falei, no nosso período de molde, todos nós passamos por algumas fases que vão nos trazer algumas dores, né? São dores que todo mundo sente, tá? Todo mundo sente. Não adianta falar que não. Você passou por esse momento e você vai sentir sim, porque você passou por esse período de molde também. Ninguém pulou do nascimento, aliás, de ser fecundado por 6 anos de idade. Todo mundo passou por essa fase, então todo mundo vai sentir essas dores, tá? A questão é que uns sentem mais de uma e outros sentem mais de outra. E aí eu vou falar dessas dores para vocês e vou falar quais são os gatilhos, os principais gatilhos que acionam essas dores. Que aí vocês vão ficar espertos e vocês vão conseguir aí observar dentro de vocês quais são esses gatilhos que geralmente pega mais, tá? Se você falar assim, olha, Sheila, eu acho que foi com esses gatilhos que eu me identifiquei. Então, muito provavelmente, teve um período ali nesse período de molde, teve um períodozinho, né, que foi mais tenso na sua vida, tá certo? Boa noite, Amaro. Eu gosto, gente, de falar que os gatilhos é como se fosse uma ponte, tá? Para que a gente chega nessas dores aí que nós desenvolvemos na primeira infância. Então, usem esse gatilho para o bem, para vocês se autoconhecerem, tá? Então, vamos lá. Nós temos 5 dores principais que o nosso corpo e a nossa mente registra nesse período de molde. Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Essas são as 5 dores que todo mundo sente, não tem para onde correr. A gente vai sentir essas dores sempre, sempre. O que muda é a intensidade de cada coisa. Tem gente que às vezes se sente mais rejeitado, tem gente que se sente mais abandonado, tem gente que se sente mais manipulado, tem gente que se sente mais humilhado, tem gente que se sente mais traído. Mas você vai sentir as 5 coisas em determinadas situações na sua vida, porque isso é natural de todo ser humano. Mas vamos falar aqui de um por um, tá? De um por um. As dores são nessa ordem que elas são desenvolvidas, tá? Elas são desenvolvidas nessa ordem. Então, por exemplo, sentimento de rejeição, a gente desenvolve essa dor lá na gestação. No seu período de gestação até mais ou menos 1 mês depois que você nasce, tá? Então, o período todinho que você ficou na barriga da sua mãe até mais ou menos 1 semana depois que você nasce. Aí depois
no seu período de amamentação, vem a segunda dor, que é a dor do abandono, de se sentir abandonado. Depois que você desmama, né, que você começa ali a aprender a dar os primeiros passos, né, vem a dor da manipulação. A esse período aí de uns 3 anos a 4 anos mais ou menos. Aí quando você começa a entrar no período de desfraude, vem essa dor aí, que é as dores da humilhação, tá? E aí quando você tá saindo desse período de desfraude, vem as dores da traição. Porém, apesar de você desenvolver essas dores nessa ordem, pode ser que você sinta mais da primeira do que da última, tá bom? É mais ou menos assim que acontece. Vamos falar de uma por uma, tá? Isso aí, Amário, exatamente. Intensidade diferente. Beleza, então vamos lá. Rejeição. Quais são os gatilhos que nós passamos hoje que ativam a nossa memória, lá, a amígdala cerebral? Quais são as coisas que nós passamos hoje que ativam a nossa amígdala cerebral e faz a gente sentir a dor da rejeição? Então, quando nós nos sentimos inconvenientes em algum lugar, quando nós nos sentimos desconfortáveis em algum lugar, quando você faz uma piada e ninguém dá risada, quando numa rodinha você vai começar a falar e alguém te corta e não escuta o que você está falando, quando você sente que você está atrapalhando alguém, sabe? Eu queria muito fazer tal coisa, mas eu acho que eu vou atrapalhar, não quero incomodar, eu não gosto de incomodar as pessoas, é melhor eu ficar no meu canto. Quando você tá com essas sensações, se você sentir que você tá incomodando, se você sentir que as pessoas não estão prestando atenção em você, não ligam pro que você tá falando, ou que você tá desconfortável num lugar onde você se sinta desconfortável, pode ver que é um gatilho para você sentir a dor da rejeição, tá? São gatilhos que quem tem dor da rejeição vai sentir forte. Ok? Carol disse, meus 22% piram nesses gatilhos. Pois é, né, Carol? A Carol tá falando de porcentagem, depois eu vou explicar para vocês, tá? O porquê dessa porcentagem mais pra frente. Então, observem aí, gente. Se vocês estão em certo lugar e se sentem desconfortáveis demais, parece que ninguém quer ouvir o que você tem para falar, ou que você tá sendo inconveniente, observem essas situações, onde, com quem que isso acontece, quais são os lugares que você frequenta que te deixa assim, porque muito provavelmente vai ser lá que você vai ter um gatilho para essa dor aí. Aí vai acontecer tudo aquilo que a gente conversou no início. A amígdala cerebral vai temer, vai levar informações para o seu sistema nervoso central autônomo, você vai ficar cheio de adrenalina, vai começar a vir aquelas sensações e muito provavelmente você vai ser grosso com alguém, você vai fazer alguma coisa que as pessoas vão ficar de queixo caído com você. Tá certo? Deu para entender aqui da primeira dor, dos primeiros gatilhos? Falem para mim, por favor, se deu para entender ou se vocês têm alguma pergunta para fazer desta primeira parte, dessa primeira dor, desse primeiro medo. Eu gostei que tá vindo um monte de coraçãozinho. Perfeito. Ai, Dani, que saudade de você, meu Deus do céu. Entendi sim, ótima explicação. Ai, que bom. Que bom que deu pra entender. Às vezes eu falo, gente, e a impressão que eu tenho é que só eu tô entendendo. Então, que bom que tá dando pra entender. Eu posso controlar isso? Depende, Dani. Depende, tá? Você vai conseguir, na verdade, lidar com isso. Controlar é difícil, tá? Você tem ferramentas que podem fazer com que você lide melhor com isso, porque a dor você já tem, né? Você vai saber lidar, mas controlar já é um pouquinho mais difícil, porque tem coisas que a gente não consegue controlar, porque são estímulos externos, né? Tudo que vem do externo sai do nosso controle.
ok? Oral Sul arrebentando. Beleza. Então, gente, ó, vamos pra segunda dor? A segunda dor, que nem eu falei, né? Depois, tem a primeira parte ali na época da gestação. Na segunda fase é a fase da amamentação, né? Então, nessa fase, nós sentimos muito medo, muita dor, nós sofremos muito com sensações de abandono, tá? De se sentir sozinho, de se sentir solitário. Então, quais são os gatilhos que vão acionar essa dor do abandono? Gente, aqui vai entrar morte, aqui vai entrar perdas, perda de segurança, talvez se você for mandado embora, se você for, for, sei lá, perdas no geral, tá? Doença também é um gatilho muito forte, porque você vai ficar com medo de estar sozinho, de perder alguém. Término de namoro também acontece muito. Um namorado chegar e falar assim, olha, eu quero um tempo. Ixi! Tempo para quem tem essa dor do abandono é um gatilho assim, nível hard. É a sua amígdala cerebral vibrando com intensidade. Vai ficar sozinho, vai ser abandonado. Você entra num gatilho. Se alguém ficou doente, se você tá numa situação onde você perdeu alguém que você ama, infelizmente essa pessoa veio a falecer, ou se você é mandado embora, ou se você termina um namoro, ou se por acaso um projeto que você estava muito envolvido termina, fracassa, vem sentimento sim de abandono. Todos esses são gatilhos muito fortes que vão acionar, do mesmo jeito lá que a gente falou da primeira dor, nessa segunda dor esses gatilhos também vão acionar com muita intensidade para quem sente essa dor do abandono. Lembra que eu falei que são intensidades diferentes? Todo mundo sente as dores, mas com intensidades diferentes? Se você é uma pessoa que sente muito da dor do abandono e passar por esses momentos aqui, vai sentir coração disparar, vai sentir que tá perdendo o chão, vai sentir aquelas coisas no estômago subindo e descendo. Um bolo aqui, ó, um bolo aqui na garganta, que você não sabe de onde vem. Uma dor aqui, bem aqui no meio, muito estranha, que você não sabe de onde apareceu. Tudo isso porque foi um gatilho acionado, fez a sua amígdala cerebral mandar estímulos aí pro seu corpo de que você precisa se proteger para não sofrer de novo, tá? Amaro disse assim, ó. Acabei de fazer meu exercício do oral o dia todo, acompanhando, risadas, comendo, bebendo, para não me sentir abandonado. Isso, quando a pessoa cuida, né, de você nesse sentido, se você cuida de você nesse sentido, para não se sentir abandonado, faz coisas que te ajudam a não se sentir abandonado, você vai saber lidar melhor, por exemplo, com um gatilho que por acaso vir a acontecer, tá? Então, essa, gente, é a segunda dor e esses são os gatilhos que ativam essa dor, tá? Então, fica esperto se você tem medo de ficar sozinho na vida com esses gatilhos, tá? Olha aqui, ó, fico apavorada quando alguém fica doente. Por quê? Porque o seu sistema límbico já aciona, seu cérebro das emoções já aciona e você pensa, meu Deus do céu, posso ficar sozinho. Então, é isso que acontece, tá? É neurociência pura, gente. Bom, vamos para a terceira parte, então? A terceira dor? Terceira dor da manipulação. Aí, o que acontece? Quais são os gatilhos? Os gatilhos que vão acionar a minha amígdala cerebral, que vão fazer com que eu sinta essas dores e que eu fique reativa, que eu fique nesse modo do ataque. Bom, gente, aqui entra essa questão de expectativas das outras pessoas. Quando você sente que as outras pessoas têm muitas expectativas em relação a você, isso é um gatilho emocional muito. Caiu aqui. Voltou? Vocês estão me ouvindo? Fala pra mim, porque deu a impressão que falou que eu tinha caído. Me avisam se eu voltei, por favor, ou se por acaso não, se eu tô falando pro ar.
Voltou? Voltou, né? Voltou. Beleza. Eu tava falando da anorexia emocional, né? Gente, o que é esse termo? Pessoas. Tá certo, deu certo. Deu certo. Tá. Então, gente, vamos lá. Pessoas que cresceram num ambiente em que achavam que o valor dela era pelo que ela fazia e não por quem ela era, essas pessoas, elas crescem, elas ficam adultas sempre achando que elas estão sendo controladas por alguém, porque sempre alguém tinha alguma expectativa em relação a ela. Então essa pessoa fica o tempo todo achando que ela vai ser controlada por alguém, que ela vai ser usada por alguém. Então quando se você sente que alguém está esperando demais de você, que alguém está esperando que você faça algo, você vai sentir esse gatilho. Isso vai ser um gatilho para você. E aí vai acionar essa dor da manipulação, tá? Então, pessoas que acabam tendo muitos problemas de relacionamento também. Então, vamos supor que você tem um problema no relacionamento. Ou então, assim, aquelas pessoas que falam assim, eu sou muito melhor sozinho. Eu sou muito melhor sozinho, porque quando eu tô junto com alguém, fica uma cobrança muito grande, as pessoas cobram muito da gente, fala muito do que a gente tem que fazer. Então, pessoas que têm problemas no relacionamento, que acham que é melhor sozinho do que acompanhado, não se entregam. Então, cobranças e exigências vão ser gatilhos para acionar a manipulação. Vocês percebem, gente, como cada coisa que eu vou falando aqui, vocês vão sentindo isso? Vocês percebem situações e lugares que vocês vão sentir isso? Não gosto disso não, é muito ruim sentir isso, né? A Thalita falou, tá travado pra mim. Tá travado, gente? Aqui o pessoal falou que voltou, né? O pessoal falou que voltou, não sei se é só pra você, Thalita, ou se travou de novo. Vocês vão me falando se travou de novo, tá? Então, já vimos aqui gatilhos de 3 dores, né? Vamos falar agora da quarta dor. A quarta dor que também tem os seus gatilhos. A quarta dor é a dor da humilhação. Então, quais são os gatilhos que vão ativar essa dor da humilhação? Gatilhos muito, muito, muito comuns e que são gatilhos intensos, tá? Críticas. Então, você sentir que alguém tá te criticando, ou você realmente ter críticas o tempo todo, você receber críticas. Cobranças. Você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, é sua obrigação fazer isso. Cobranças. Você se sentir atacado, tudo que você faz parece que não tá certo. Tudo que você faz, alguém poderia estar fazendo melhor. Gente, ser atacado, ser julgado, ser criticado são gatilhos muito, muito fortes para quem tem essa dor da humilhação. Aliás, como eu falei, todo mundo tem a dor da humilhação, tá? Mas em intensidades diferentes. Então, se você fica extremamente incomodado, você se arma e você geralmente é mais grosseiro, você fala coisas que depois se arrepende, porque você foi criticado, porque você foi julgado, porque você foi atacado, é porque são gatilhos que acionam uma parte muito, muito forte dentro de você, uma dor que você tem, que é a dor da humilhação, tá bom? Sheila, estou num processo de divórcio. Peraí que tá subindo. Primeiro meu marido pediu e agora voltou atrás. Eu é que não quero mais e ele continua a me manipular dizendo que deixou nas minhas mãos. Como proceder? Depois me chama lá no direct, tá bom? Porque aqui é um assunto bem pessoal, fica difícil pra gente falar aqui na live. Me manda um oi lá no direct depois pra gente conversar, tá? Então, gente, vamos prestar atenção nisso, ok? Nesses gatilhos aí. E vamos falar agora da quinta dor, tá? A quinta coisa que acontece lá no finalzinho do nosso processo de mielinização, que é aquilo lá que eu expliquei na live de ontem, que é a dor da traição. Então, pessoa extremamente tímida tá só numa dor?
Não, existem duas dores que fazem a pessoa ser bem tímida, bem reservada, bem introspectiva, tá? Não é só de uma, não. Vamos falar aqui da última, traição. Então, quais são os gatilhos que acionam a dor da traição? O que acontece hoje no seu dia a dia que vai fazer você voltar lá para os seus 5 anos, a sua amígdala cerebral vai tremer? Comparações. Quando você se compara muito com outras pessoas ou alguém compara você, e aqui entra muito aquela coisa das mães, né? Dos pais. Ai, que seu priminho não é assim. Ai, que eu queria tanto que você fosse igual a fulano, né? Comparações ativam esse medo. Você se sentir desvalorizado, você se sentir desconsiderado. Quando você enxerga nos outros o que você não enxerga em você. Sabe aquela história, gente, da projeção? Vocês sabem o que é projeção? Quando você olha no outro e aí aquele outro faz certas coisas que te deixam extremamente incomodado. Você fala, ai, não suporto, não consigo chegar perto daquele fulano, porque aquele fulano faz isso, 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 isso. Gente, isso é gatilho emocional, é algo que tem dentro de você e você não percebeu até hoje. Aí quando você vê no outro, a sua amígdala cerebral treme também. Por quê? Porque é como se você estivesse se olhando num espelho. É a tal da projeção. Isso é um gatilho também, tá? Então, a gente se incomoda demais com o outro, também é um gatilho, viu? Dani perguntou, o ponto que sentimos mais é onde sofremos mais no passado e talvez não tenhamos memória? Sim, sim. O que você sente mais é o período da sua vida em que você mais sofreu. O que a sua criança naquela época mais sentiu, tá bom? Foi como ela absorveu as coisas que estavam acontecendo ao redor dela, tá bom? Essa é a pior, que me dá rasteira e me joga no chão. Pois é, pra mim é uma delas também. Então, esses gatilhos aqui, Carol, são gatilhos que a gente tem que prestar atenção. Se sentir desvalorizado, comparação, você ficar extremamente incomodado com o outro, achar que a outra pessoa não está considerando as coisas que você faz, as coisas que você fala. Isso são gatilhos bem fortes para quem tem a dor da traição mais intensa. Então, gente, nós falamos aí sobre as 5 dores, sobre essas 5 dores que todos nós sentimos, que são registradas no nosso período de mielinização do sistema nervoso. Todos nós passamos por isso, todos nós temos essas dores. E aí, a gente vai precisar tomar cuidado, então, aí com esses gatilhos, né? As 2 primeiras tenho que cuidar, então. Tá difícil até seguir a vida. Ô, Dani. Então, olha só. Eu trouxe aqui 2 coisas que vocês podem fazer, vocês e eu, porque eu uso isso na minha vida, né? Depois que eu aprendi, ficou muito mais fácil para lidar com isso. E eu trouxe aqui para vocês 2 coisas que a gente precisa fazer para saber lidar com isso, tá bom? Primeira coisa, é muito importante a gente racionalizar. Racionalizar, gente, é autoconhecimento, tá? Na sistêmica a gente fala muito sobre o sentir, pensar e agir. Sentiu, pensa sobre o que você está sentindo, né? A gente vai usar então a parte frontal do cérebro. A parte do sistema límbico, que é ali onde tem as emoções e onde tem a amígdala cerebral que eu falei, ela tá numa parte do cérebro. Aqui na parte frontal do nosso cérebro, a gente tem o neocórtex, que é essa parte racional. Então, a gente vai racionalizar o que a gente está sentindo. Dá nome para o sentimento que você tá sentindo. Às vezes a pessoa fala assim, eu não sei o que eu tô sentindo. Eu não consigo. Tenta colocar em palavras, rabisca, faz desenho, sei lá, faz alguma coisa para que você consiga entender e nomear o sentimento que você está sentindo. É medo, é raiva, é tristeza, é ódio. Tudo é essa questão de racionalizar. Meu verbo é sentir e agir não existe pensar. Não sei, não entendi a sua frase, Dani. Mas assim,
Como é sentir, pensar e agir? Então, você vai sentir aquele desconforto, você vai pensar no que aquilo significa e aí depois, gente, você vai agir, você vai fazer alguma coisa. Porque não adianta a gente ficar sentindo, a gente ficar pensando, a gente colocar a cabeça no travesseiro e ficar dias com aquilo te incomodando. Não, você precisa tomar uma ação, tá? Você tem que fazer coisas por você para que essa dor que foi acionada possa ser diminuída, para que essa dor que foi acionada possa ser neutralizada. Vocês viram o colega aqui, o Amário, falando mais cedo, que ele fez um monte de coisas, que ele ficou com amigos, que ele comeu, que ele bebeu. Aquilo ali ajuda muito para quem tem a dor do traço de abandono, tipo a dor de se sentir abandonado, de se sentir sozinho. Então você tem que descobrir quais são as coisas que você pode fazer para neutralizar essa dor, para neutralizar esses estímulos que você vai receber no dia a dia, em várias circunstâncias, em qualquer momento da vida, tá? Um exemplo que eu trouxe para vocês aqui de como racionalizar foi de um atendimento. Então, olha só, vou contar essa história para vocês. Um homem, ele morava num prédio, né? Ele morava num prédio e ele estava completamente incomodado porque a criança de cima pulava o tempo todo e aquela criança pulando, começou a deixar ele num estado de nervos que ele não aguentava. Ele, poxa, eu tô chateado porque não é uma coisa assim tão esdrúxula, mas isso me deixa extremamente incomodado. Daí, racionalizando, trazendo esse incômodo, essa raiva pro neocórtex, ele foi pensar que quando ele era criança, ele também era muito hiperativo, ele também era muito bagunceiro, ele queria pular, ele queria brincar. Só que os pais dele eram muito rígidos. Os pais dele cortaram isso dele, não deixaram que ele se expressasse, que ele pulasse, que ele se soltasse e tudo mais. Então, quando ele se lembrava de que os pais dele queriam que ele fosse uma criança comportada e ele ouvia aquela criança lá em cima pulando, fazendo barulho para ele lá embaixo, aquela raiva, aquele ódio era um gatilho que era acionado, tipo, eu não pude ser a criança que eu queria ser como esse garoto. E eu não pude ser assim. Eu era comparado com outras pessoas. Lembra da comparação? Eu era comparado e eu fui podado porque eu tinha que ser como fulano. Eu não podia pular, brincar igual um macaco dentro de casa porque meu pai e minha mãe não deixavam. Então entende como nesse momento você trouxe para o seu neocórtex o real motivo de você estar tão incomodado, de você estar tão nervoso? Isso na hora de agir vai ser muito diferente, porque em vez de eu ir lá no vizinho de cima, bater lá na porta, começar a xingar Deus e o mundo, talvez trazer uma confusão no prédio, eu sei que eu tenho que trabalhar mais dentro de mim, né? Um dia desses eu fiz um post que falou assim, é uma frase que eu ouvi, não é minha essa frase, é uma frase que eu ouvi, que fala assim, incomodou, doeu, leva pra casa que é teu. Então assim, eu não vou lá brigar com meu vizinho de cima, eu vou tratar isso dentro de mim. Isso que é o importante de fazer, né? Quando a pessoa consegue entender isso, checkmate. Você conseguiu evitar mais danos. Você conseguiu não fazer com que a sua reação seja negativa, ok? O meu era com choro de criança, porque falavam para eu engolir o choro. Olha aí, Carol. Então, quando você ouvia choro de criança, te incomodava, não é isso? Olha só. Quando a gente entende esses gatilhos, fica mais fácil ser mais paciente. Sim, fica mais fácil você saber lidar melhor, né, com isso. Você vai saber canalizar esses sentimentos de uma maneira diferente, tá? Então, esse é o primeiro passo, racionalizar. Pensar sobre o seu pensamento, pensar sobre as suas emoções, pensar sobre os seus sentimentos, tá bom? Agora, uma segunda coisa que também é muito legal de se fazer é saber qual é das 5 dores que você sente mais. Vocês viram que eu falei pra vocês? Lá na frente eu vou falar sobre porcentagem. Tem uma ferramenta que a gente pode usar que vai nos ajudar
nos dá uma porcentagem exata de quanto nós temos de cada dor. Então, por exemplo, eu tenho 32% de dor de abandono, eu tenho 27% de dor de traição, eu tenho 22% de dor de manipulação e assim vai. Você consegue descobrir o quanto dentro de você que sente determinada dor. E aí você vai ficar mais esperto com os gatilhos relacionados àquela dor. Quais são os ambientes que você frequenta que acionam seus gatilhos? Quais são as pessoas com quem você tem contato que aciona esses gatilhos, tá? Tudo isso vai te ajudar a não entrar numa cilada. E para sentir menos vezes, porque não vai ter jeito, a gente vai sentir hora ou outra, mas você pode fazer com menos vezes, você vai sentir essa questão, porque você vai frequentar menos os lugares que te fazem ter esse gatilho e você vai andar menos com pessoas que fazem esse gatilho ser acionado. Então você vai descobrir como lidar melhor com você mesmo, antes que você coloque suas garras para fora e ataque alguém no intuito de se proteger, tá? E como é que a gente faz isso? Observando o formato do corpo da pessoa. Até tem aqui, ó, essas cartinhas aqui, que elas falam sobre as 5 dores, né? E aí, cada dor tem um formato de corpo. Então, quando nós temos mais dor da rejeição, por exemplo, nós temos um corpinho fininho assim. Quando nós temos mais da dor do abandono, nós podemos ter esse tipo de corpo ou esse tipo de corpo. Quando nós temos mais da dor da traição, nós temos mais esse tipo de corpo aqui, que é um corpo mais delineado, tá? Quando nós temos a dor da humilhação, nós temos um corpo assim quadradinho. E quando nós temos a dor da manipulação, a gente tem um corpo que vai afunilando conforme vai descendo o corpo, tá? Então, pelo estudo do corpo, do formato do corpo da pessoa, a gente consegue chegar nessa porcentagem para ajudar você a entender quais são suas maiores dores e evitar situações que podem acionar os seus gatilhos, tá certo? Então, são 2 dicas aí para vocês de como vocês podem fazer para lidar com isso, tá? Deixa eu ver aqui, eu ficava muito nervosa. Daiane entrou no finalzinho, depois você pega lá no começo da live, Daiane. Começa a live lá do início para você pegar tudo que a gente já conversou, tá? Minha filha Pietra tem crise de ansiedade, isso causa alguma coisa? Na verdade já causou, né? Se ela tem crise de ansiedade, já tem algo acontecendo dentro dela e ela tá mostrando para você que alguma coisa precisa ser olhado, tá? Muito bom, Sheila, 2 dicas preciosas, muito obrigada. Por nada. Eu tenho certeza que essa live aqui, eu não sei, né? Tem aquela coisa, né? Cada um vai ver de uma percepção. Mas eu gostei muito de falar sobre esse tema, eu acho que é uma coisa muito importante, porque todos nós temos nossos gatilhos emocionais todos os dias. Então, eu achei muito interessante trazer para vocês essa percepção aqui, tá? De tudo que a gente conversou. Quem tá chegando agora, assiste a live, o replay, mas assiste hoje, porque eu vou tirar do ar, tá? Eu vou tirar do ar. E quem tiver perguntas, vai dar uma olhada lá no meu status, que eu vou colocar uma caixinha de perguntas para vocês deixarem as dúvidas de vocês. E aí, na terça-feira, nas noites sistêmicas, eu vou fazer uma live com perguntas e respostas de vocês. Vou responder as perguntas em relação às lives que eu fiz sexta, sábado e domingo, tá bom? Quem quiser passar para um atendimento comigo, é só clicar no link da minha bio, porque tem vagas para novembro. Outubro eu não tenho mais vagas, mas em novembro tem. Então é só entrar em contato lá no link da minha bio, tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Um beijo para vocês e até a próxima.